Bem, queridos, você está no Comente Bíblia. Esse é o segundo vídeo dessa semana. E então vamos falar aqui do Reino do Norte, que está sob o governo de Oséias. Eles estão pagando já tributo à Assíria, tá bom? Eles estão assim entre a Síria e Egito, né? Nesse texto nós vamos ver também, logo após aqui, nós vamos ver as profecias de outro Oséias, não é o rei, mas esse é o profeta Oséias, tá bom? E eu quero que você compreenda que esse texto vai falar muito em Efraim. Efraim é o nome do primogênito do Reino do Norte, ou de Israel. Como assim, pastor? Primogênito dos 12 era José, pelo menos para Jacó era José. E lá no Egito, Jacó simplesmente disse: seus filhos serão meus, porque você foi tirado de mim. E aí, quando ele foi abençoar os filhos, dizendo que eles seriam seus e teriam herança na terra, o Manassés e o Efraim, ele trocou as mãos, lembra disso? Então, o Efraim foi o segundo filho. O primeiro foi Manassés. E o Efraim se tornou o primogênito. Então, quando houve essa divisão do reino, praticamente, se fôssemos olhar, o reino do sul é Judá e o reino do norte é José. José quem é? Representado por quem? Manassés e Efraim. Mas quem é o primogênito de José? Né? É o Manassés. Mas pela ordem de Jacó, que é Israel, passou a ser o Efraim. Tá bom? Só para você se situar na história. E o profeta Oséias, quem é? Identificado apenas como filho de Beeri. Ele serviu como profeta do Senhor para os reis do norte, né? Mas ele também ele trabalhou, profetizou na época do Uzias, que é rei do sul, Jotão, tudo aqui, Acás, Ezequias, tudo de Judá, tá bom? Ele também profetizou na época do Jeroboão II, filho de Joás, né, rei de Israel. E você dá uma olhadinha em Oséias 1:1, você vai ver que esses profetas que eu citei aqui, ou essas pessoas que eu citei aqui, são da época do Oséias. O Oséias é da época delas. E os profetas do mesmo período dele são Amós, Isaías e Miqueias. Amós, boieiro. Isaías, profeta do Messias, Machia. E Miqueias, que nós acabamos de fazer referência no último vídeo, se você quiser aí, só dar uma olhadinha. Ele profetizou especialmente para o reino do norte. Quase nada para o reino do sul, tá bom? Especialmente para o reino do norte. Onde nós vamos achar, então, a história que nós vamos iniciar aqui? Pronto, ano 723, você vai abrir aí em 2º livro dos Reis, capítulo 17, Reino do Norte, viu? Versículo 3, 2º Reis 17, 3, vamos falar agora sobre o Reino do Norte, ok? Onde diz que Salmanassés, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que é rei de Israel. Que anteriormente o Oséias era vassalo do rei da Síria. Ele pagava tributo para o rei da Síria, mas o rei da Síria descobriu que ele era traíra. Que sentido? Ele tinha mandado emissários a So, quem é So? Rei do Egito. E agora o Oséias não pagava mais tributo como deveria pagar, ou como costumava fazer anualmente para o rei da Síria. Então, o que o Salmanassés fez? Simplesmente mandou prender o Oséias, rei de Israel. Tá certo, né? Traiu. Agora vamos então às profecias do Oséias. Não estamos falando mais do rei de Israel, mas do profeta Oséias, que profetizou especialmente para Israel. Oséias capítulo 7, no versículo 1, logo diz: quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto. Seus crimes são revelados, pois praticam engano. Ladrões nas casas de dia e bandidos roubam nas ruas, né? Mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras, de todos os seus pecados. Eu os vejo constantemente. Verso 5. No dia da festa de nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho e o rei dá a mão ou as mãos aos zombadores. Verso 7. Todos eles se esquentam como um forno e devoram seus governantes, todos os seus reis caem
e ninguém clama a mim. Como assim? Todos os reis do norte caem? Pode olhar na história aí, desde Jeroboão. O máximo que acontece é chegar o filho, aí vem alguém, mata e toma, mata e toma, mata e toma. A dinastia que mais permaneceu foi Acabe, né? Acabe, ou pelo menos a história, o período histórico que a gente comentou mais foi Acabe, filho de Orni, que Acabe depois teve 2 filhos, tá bom? E lá na frente o Jeroboão II, porque acabou com a família do Acabe, teve mais 4 filhos. Mas geralmente é assim em Israel. Vem alguém, mata e toma o reino. Mas mesmo assim, diz aqui o profeta Oséias, ninguém busca o Senhor. Oséias 7:7, tá bom? O versículo 8 diz que Efraim mistura-se com as nações. Efraim é como um bolo que não foi livrado. Um bolo que não foi livrado. Bom, estrangeiros sugam a sua força, mas ele não percebe. Seu cabelo vai ficando grisalho, as idades chegando, né? Vai ficando velho. Mas ele nem repara nisso. A arrogância de Israel, Efraim é Israel, testifica contra ele. Mas apesar de tudo isso, ele não volta para o Senhor seu Deus, não o busca. Efraim é como uma pombinha, né? Uma pomba facilmente enganada. Ora pelo rei do Egito e ora ele volta-se para o rei da Síria, da Assíria, não é Síria, Assíria, do Império. Versículo 13 vai dizer, ai deles, porque se afastaram de mim, destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimir-os, mas eles falam mentiras a meu respeito e não clamam a mim do fundo do coração. Quando gemem, orando em suas camas, ajuntam-se por causa do trigo, do vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinei, eu os fortaleci, mas eles tramam mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo. Oséias 8:1 diz, coloquem a trombeta nos seus lábios. Ele vem ameaçador como a águia sobre o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Oséias 8:1 convém relatar aqui uma coisa interessante. Se você já criou galinhas, ou conhece, ou já esteve numa chácara, num local onde você pôde ver uma galinha com os pintinhos novos, é interessante quando a galinha ela está lá no chão, mas ela percebe que tem algum gavião, carcará, uma águia, alguma ave dessas que gosta de pegar pintinhos como presa, ela percebe, então ela tem um chamado, um canto, um negócio, sabe? É como se ela estivesse tocando uma trombeta, vamos dizer assim, um aviso para os filhotes, para os pintinhos. É um canto dela que é diferente. Esses pintinhos, eles correm rapidamente para debaixo de suas asas para se proteger da ameaça, do problema, né? Vamos dizer assim, do mal que vem de cima. E Jesus fez menção disso. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar debaixo de minhas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vós não quisestes. Eis aí, sua casa ficará deserta. Bom, a profecia do Oséias está falando claramente aqui. Ele vem ameaçador como águia sobre o templo do Senhor. Por quê? Porque quebraram minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Ok? Versículo 4, Oséias 8:4. Eles instituíram reis sem o meu consentimento. Vocês lembram? Escolheram líderes sem minha aprovação. Lembram? Aqui, primeiro rei, Saul. Samuel chegou a dizer, Senhor, como pode? O Senhor é o rei de Israel, eles querem um rei, estão rejeitando o Senhor. O Senhor disse para Samuel, eles não estão rejeitando você, Samuel, estão rejeitando a mim. Dê a eles o que eles querem. Tá. Bom, mesmo assim o Senhor participou, né? Mas foi um pedido deles, é a vontade permissiva do Senhor, não é a vontade soberana dele, é a vontade permissiva. Vamos lá. Oséias 8:5. Ainda diz no versículo 4, a parte final, diz que fazem ou fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Verso 5 diz, lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Este bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Quem foi que fez o primeiro bezerro, chamado touro de ouro, bezerro de ouro? Está lá em Êxodo capítulo 32.
foi o Arão, irmão do Moisés, porque eles achavam que o Moisés tinha morrido no monte, né? E não, Moisés vai voltar mais não, vamos fazer um Deus para nos guiar aqui. Pronto, pegaram ouro das pessoas lá, fizeram um bezerro. Muitos comentaristas bíblicos dizem que não era de ouro maciço, mas era de madeira e coberto com ouro. Foi a primeira queda de Israel. Logo depois de fazer a aliança do Senhor, porque nós sabemos que pela ordem cronológica, a aliança já tinha sido formada, já tinha feito, sancionada, já tinha sido ratificada com sangue, né? A aliança abraâmica agora é mosaica. E aí Moisés subiu ao monte para pegar o memorial da lei, ou o memorial dessa aliança mosaica. Quando desceu, ele já estava com um bezerro de ouro, certo? Então esse bezerro aí de Samaria é sempre alguém que faz, é um artífice que faz. O primeiro quem fez foi Arão. E ele será partido em pedaços, bezerro de Samaria. Verso 7 diz que ele semeia o vento e colhe em tempestade. Verso 8 diz que Israel é devorado, agora será está entre as nações como algo sem valor. Foi para a Síria e o julgamento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Israel foi para a Síria quando? A primeira leva foi, já estão lá há algum tempo, eu não sei precisar quanto tempo. Eu sei que o Osés aqui era vassalo do Salmanassé e pagava imposto para ele, depois parou de pagar para eles, começou a pagar para o Egito, ok? E agora está preso o Osés, o rei, não o sacerdote. O rei, não o profeta. O profeta aqui está falando, versículo 10 diz: embora tenham se vendido às nações, logo começarão a definhar. Verso 11: embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornam altares para o pecado. Sim, porque a idólatra não tem como ser aceitável diante de Deus uma coisa dessa. Eu lhes escrevi todos os mandamentos, no caso, eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideram algo estranho. Eles oferecem sacrifícios e comem carne, mas o Senhor não se agrada deles. Está falando de quê? De oferta pacífica ou oferta de comunhão, que é diferente do holocausto. O holocausto é um animal que é totalmente queimado ao Senhor, nem o sacerdote, ninguém participa, ninguém come nenhum pedaço daquilo. A oferta pacífica é dedicada ao Senhor, o animal é sacrificado e é queimado ali, né? É o churrasco. Só que o sacerdote tem a porção dele na oferta pacífica. E os que fizeram oferta comem a carne desse animal na presença do Senhor. Na verdade, é pacífica ou de comunhão. É uma forma de reatar com Deus a sua aliança, o seu compromisso. E eles criam firmemente que estavam comendo ali e que o Senhor estava participando daquela refeição. Portanto, Oséias 8 vai dizer aqui no versículo 13: oferecem sacrifício e comem carne, mas Deus não se agrada deles. Certo? Doravante, Deus se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Essa oferta de comunhão pacífica também oferta pelo pecado. O pecado que faz separação entre a gente e Deus. Então, eles ofereciam, faziam toda aquela questão das regras, da pureza e tal, e aí faziam o sacrifício no final para estar com o pecado encoberto e reatado, né, aliançado com o Senhor. Verso 14 diz que Israel esqueceu do seu Criador e construiu palácios. Já Judá fortificou muitas cidades, mas sobre cada uma das cidades eu vou enviar fogo e vou consumir suas fortalezas. Termina aqui o capítulo 8 de Osés, ou a profecia, e termina com uma profecia que vai acontecer, né? Cidades queimadas, né? Falamos do templo, virá sobre o templo, muito tempo, o templo vai ser destruído, vai ser queimado, tá? Não é agora, mas isso vai acontecer, ok?